Oi pessoal, tudo bem com vocês? No Med Vlog de hoje estarei mostrando para vocês como é que foi essa minha primeira semana na sexta fase, na metade do curso da medicina. Apesar de ser a primeira semana ainda, né, desse semestre, a gente sempre pensa que a primeira semana ela é um pouco mais leve, porque a gente está retornando às aulas e não vai ser tão pesado, os professores vão explicar um pouco mais dos cronogramas, enfim. Só que não tá sendo assim. Na realidade, na medicina nunca foi assim. Desde a primeira semana, desde o primeiro dia de aula, a gente já tem bastante matéria, já tem bastante coisa. E vou mostrar pra vocês certinho aqui no computador, vou espelhar a tela pra vocês verem a quantidade de conteúdo que eu já estudei essa semana. Além disso, hoje ainda é quinta-feira. Eu tô gravando esse vídeo agora 8h10 de quinta-feira, amanhã também tenho aula, mas já sei os conteúdos, já tenho os resumos para estudar amanhã. E eu vou mostrar certinho para vocês para conseguir postar esse vídeo na sexta mesmo, tá bom? Então vamos lá, vou misturar aqui para vocês e vou compartilhar a tela para mostrar certinho para vocês, porque praticamente todo o meu material tá no computador. Esse semestre eu vou estudar bastante pelo computador e algumas coisas eu imprimi, algumas listas, né, que eu vou mostrando durante o vídeo, que são materiais complementares das aulas dessa semana. Bom, gente, então vou mostrar aqui pra vocês certinho. Eu deixo uma pasta separada para cada semestre, então estou na sexta fase, eu vou utilizar esse material aqui. Então eu divido entre as disciplinas e organização. E eu estava até pensando, né, se nesse semestre eu ia imprimir todos os materiais ou eu ia assistir às aulas, estudar as aulas tudo de forma online, né, em PDF e afins. E cheguei na seguinte conclusão, que se eu fosse imprimir todos os resumos dessa semana, eu já teria mais de 300 folhas para imprimir. Então, no mês ou no semestre, eu já tinha acabado com toda a plantação de árvores, né, para produção de papel. Então, eu resolvi ficar mesmo pelo online dessa vez, porque é muita coisa. Eu vou mostrar para vocês certinho, então, a questão da organização. Fui eu que montei o cronograma, né? Eu utilizo o cronograma do ano passado como molde, e o cronograma ele ficou assim, ó. Botei nos planos de ensino. Fui eu que fiz e a gente vai compartilhar esse plano com o pessoal da turma, né? Eu não sou o líder, mas eu faço parte ali da equipe da liderança, ajudo o líder com algumas coisas. E como o pessoal gosta da minha organização, eu fiquei responsável pelo cronograma, né? Até mostrei ele no meu último vídeo, só que ele não estava completo ainda. E eu já terminei ele e ficou bem didático e bem colorido, né? Com todas as matérias, com os dias certinho. E eu dividi que, por exemplo, em vermelho são os dias que a gente tem as provas, em verde são as aulas práticas, em laranja é quando a gente tem uma mini prova, né, que é um estudo dirigido que também vale nota, em amarelo com os feriados, eu já deixei tudo bem separadinho, bem certinho, né, já olhei todo no currículo, no cronograma da faculdade, quando ia ter feriado, quando não ia ter, e mais ou menos ficou assim. Eu demorei bastante tempo para fazer esse cronograma, assim, mas nada melhor do que você ser organizado e estar bem organizado, porque como a nossa rotina é muito cheia, muita aula, estar desorganizado é pior ainda, né? Se a gente já não tem tempo, imagine quando a gente está desorganizado, a gente tem menos tempo ainda, né? Então, fui eu que montei o cronograma, ele já está certinho, e agora eu vou mostrar para vocês certinho as disciplinas, né? O que eu tive em cada dia essa semana. A gente tá na quinta-feira ainda, mas eu vou mostrar também o que tem na aula de sexta, porque eu uso o material de uma veterana. A veterana, não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte. Eu tô na sexta fase e tenho uma amiga minha que tá na sétima fase, né? Uma colega, ela meio que é minha madrinha, sabe? Então, tudo que ela já tem da sexta fase, que ela teve, né? De materiais, de resumos que ela fez, ela compartilhou comigo. Ela me mandou certinho no Google Drive e eu baixei aqui. E os resumos dela são muito bons, né? Então, o que eu faço? Eu utilizo o resumo da minha veterana como base ali pra aula, né? Como resumo da aula. E eu só vou colocando algumas anotações, algumas coisas para complementar. Sendo bem sincero, gente, para as meninas e mulheres que assistem aqui meu canal, eu gostaria de parabenizar porque, olha, eu não sei como as mulheres conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo anotar as coisas, digitar, né, e prestar atenção na aula. E já vi isso com outros colegas da minha sala, também não conseguem, e só as gurias conseguem fazer isso, sabe? Então, realmente, o cérebro feminino é muito melhor que o cérebro masculino. Vamos continuar aqui. Então, na segunda-feira eu tenho materno, né? Materno infantil, que são as aulas de ginecologia e pediatria. Na primeira aula do semestre, na segunda-feira pela manhã, eu tive duas matérias, que foi o roteiro de como uma consulta ginecológica, né? Então, a gente aprendeu como é que funciona uma rotina
de um ginecologista, né? Como é que funciona uma consulta e quais exames físicos a gente teria que fazer. Isso foi na primeira parte da manhã de segunda-feira. Antes disso, na realidade, teve até a professora que comentou um pouco sobre o plano de estudos, mas foi bem rapidinho. Então, tipo, das 8 às 8h30, ela mostrou pra gente como é que foi o plano de ensino, por exemplo. E das 8h30 às 10 horas, a gente teve essa aula de consulta ginecológica. No mesmo dia, às 11 horas, a gente já teve a outra aula de ginecologia, que foi a assistência pré-natal. Então, só nesses dois resumos, para terem uma noção, já tinha quase 30 folhas para estudar, né? De resumo. Isso para revisar depois, né? Então, também no mesmo sentido, como é que funciona uma assistência pré-natal, o que a gente tem que saber fazer. Tem bastante coisa já na primeira semana de aula mesmo, né? E na segunda tarde a gente não teve nada porque aconteceu que o professor deu essas duas aulas de manhã e era para dar de manhã e à tarde, ele já deu tudo de manhã e foi uma correria, foi bastante conteúdo pela manhã, mas felizmente a gente ficou livre à tarde para dar uma revisada, para dar uma respirada, porque começar o semestre já com 30 folhas de resumo já é bastante coisa, né? Então, isso foi na segunda-feira, e aí na terça-feira, gente, a gente tem também materno-infantil, só que a gente teve a primeira aula de pediatria. Na realidade, a gente vai ter só uma aula de pediatria agora no começo do semestre e depois, na metade do semestre em diante, a gente vai ter o restante das aulas de pediatria. A gente só teve mesmo o resumo da... Na realidade, a gente teve a anamnese, né? Como é que funciona uma primeira consulta pediátrica. E para vocês terem uma noção, esse aqui é o resumo da minha veterana. Ele tá bem completo, então ele falou sobre como é que funciona uma consulta pediátrica, ele tem 19 páginas. E tá bem organizadinho, com tudo que a professora fala, certinho, com as imagens. E só que como a minha veterana teve aula com outra professora, eu tentei fazer o meu resumo, né? E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui tá o meu resumo, que tá bem bunda. Então, foi aqui que eu fiz o meu resumo e ficou assim, gente. Eu não consigo fazer coisinha nenhuma. A única coisa que eu fiz mesmo foi anotar algumas coisas quando a professora estava só falando. E eu tirei print de tudo, que foi a única coisa que eu consegui fazer. Tirar print dos slides ali e fui colocando. E no máximo anotei uma coisinha ou outra que ela falava, mas foi só isso que eu consegui fazer. E ainda eu tô pra ajeitar a parte de exame físico, que foi a segunda parte da aula, né? Então eu vou lá e tiro todos os prints aqui, né? E como vocês veem, e depois ainda tem que cortar tudo e arrumar tudo. A única coisa que eu consegui fazer foi apertar o botão de tirar print e prestar atenção na aula, gente. Então, isso foi o que eu tive na terça-feira. Aí, na terça-feira à noite, eu tô ficando rouco já. Na terça-feira à noite a gente tem mais uma matéria, que é cuidados com feridas. E essa aula foi um pouco mais rápida, ela começou às 7, foi até perto das 8 horas. E a gente já teve aula de primeiro cuidados em feridas, que é a relação da cicatrização, né? Então aqui tem certinho, o professor certinho como é que funciona a questão da cicatrização. E ainda bem que tem algumas coisas que a gente já tinha revisado na quarta fase em patologia, sabe? Então foi um pouco mais tranquila essa aula, não foi tão densa. Então aqui tem algumas fotos, enfim. Eu não vou mostrar muitas fotos porque o professor pediu para não mostrar as fotos da cicatrização aqui, porque tinha algumas fotos de um paciente deles, né? Então, pra gente evitar expor os pacientes, que não é legal. Certo. Isso foi até agora na terça-feira. Em 2 dias eu já tive quase 100 folhas de resumo marcadas depois para estudar. Na quarta-feira eu tenho psiquiatria, né? Então, para vocês terem uma noção aqui, eu vou mostrar aqui então em psiquiatria. Pela manhã a gente teve a primeira aula, que foi sobre como é que funciona uma consulta ou uma entrevista psiquiátrica, né, num paciente adulto. E a aula foi muito boa, assim, abriu muito a minha mente. E aqui também estamos com 19 páginas de estudo resumidas, né? Então aqui tem tudo certinho. E nesse dia o que eu fiz? A minha veterana escreveu certinho todo o material. E só que tinha algumas coisas complementares. Então o que eu fiz? Só fui tirando o print e complementando aqui o material. E anotando algumas coisas importantes, enfim. Eu que lute depois para ler isso tudo de novo, né, gente? Então, o que eu sempre faço é, no dia que eu já tenho aula, eu deixo meu celular desligado,
e só presta atenção na aula, porque não tem como prestar atenção na aula, ficar no celular e mexer em outra coisa. E além disso, ele passou algumas coisas complementares, né, que para quem tiver interesse e quiser aprofundar um pouco mais, para imprimir, que são umas escalas que a gente teve, né, são alguns testes para melhorar, para melhor identificar como é que é uma doença, né. Então, o teste para saber se a pessoa, se o paciente, né, tá com uma depressão mesmo. Então a gente tem alguns testes que são mais dinâmicos. Então tem teste de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, de esse aqui que é o GAD-7, que é o de ansiedade generalizada. Ele falou que é algo a mais, né? Só que o que eu já fiz? Eu fiquei a quarta-feira, depois da aula, já imprimi todo o material. E vou mostrar depois certinho pra vocês. Isso aqui demorou um monte pra imprimir, mas que é importante pra gente ter, né? Eu não penso em fazer psiquiatria, mas eu quero ser um médico que consiga entender o máximo de tudo, de todos os conteúdos, para ajudar cada vez mais meus pacientes, né? Então, como eu quero provavelmente ser um médico da família, que trabalha com as pessoas de uma forma geral, eu quero ter uma boa noção para não deixar meu paciente na mão, né, gente? Então, isso aqui foi que eu tive pela manhã. E na parte da tarde, a gente já teve a aula dos remédios de psiquiatria, né, dos psicofármacos. Então, o professor explicou certinho quais são as grades de medicação que a gente tem e como é que funciona cada medicamento, deu exemplo de cada medicamento. E da mesma forma, eu peguei o resumo da minha veterana e fui anotando algumas coisas e botando algumas imagens. A minha veterana gosta muito de fazer bastante escrita, e eu sou mais de gráficos e imagens. Então, o que ela não adiciona, eu vou adicionando para ficar mais completo aqui. E ficou com 26 folhas. Então, só aí já tem quase 50 folhas de material para estudar também. Então, isso foi o que eu tive na quarta-feira. No final do vídeo, gente, eu vou mostrar certinho para vocês as escalas. E daí eu mostro uma por uma com a câmera do celular virada para frente para ficar mais fácil para vocês darem uma olhadinha. Na quinta-feira, que é hoje, a gente teve gastro. Então, na aula de gastro, a gente tem aula de gastro tanto na quinta e como na sexta. As aulas de sexta eu já sei que vai ser, então já vou dar uma breve explicação para vocês. Só que nas aulas da quinta a gente tem as matérias que são cirúrgica de gastro, né? E na sexta são as matérias clínicas. Então, hoje, quinta-feira, eu tive a aula de resumo semiológico da cirurgia do aparelho respiratório. Não, peraí que eu já me confundi toda. Não foi essa aula que eu tive aqui. Não foi, não. Eu tive... A primeira aula foi de... Não, gente, eu tive essa aula aqui mesmo. Pela manhã, é que a gente tem aula de manhã e à tarde, né? Então, pela manhã, eu tive aula de semiologia em cirurgia do aparelho digestivo. Uma breve explicação de como é que funciona o aparelho digestivo, quais são os termos técnicos que a gente tem que saber, quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são as principais doenças. E... do mesmo estilo, eu também fiz o meu resumo junto com o da minha veterana, né? Então, conceitos importantes, um pouquinho falando sobre o estômago, sobre o intestino, sobre como é gastro, né? Então, é estômago, boca, esôfago, fígado, rim não, fígado, vesícula biliar, pâncreas, cólon, intestinos, reto e ânus. Então é bastante coisa, né? E isso foi só uma aula inicial. Então, pela manhã a gente teve essa aula, que tem 26 folhas também, para vocês terem uma noção. E na parte da tarde a gente já teve a primeira aula sobre as doenças desse semestre, né? Que foram foi a aula de hérnias do hiato esofágico. E então, só para vocês terem uma noção, aqui, né, um pouquinho do que a gente teve. Então a gente estudou sobre como é que funcionam as hérnias, que tipos de hérnias existem. Tem a hérnia do tipo 1, a hérnia do tipo 2, a hérnia do tipo 3, a hérnia que junto tem refluxo. E depois disso, gente, lá no final, a gente tem o tratamento, né, como é que funciona. Então, no ciclo clínico, né, que começa na quinta fase em diante, na primeira parte da medicina, a gente tem o ciclo básico, né, que são matérias mais básicas. E na segunda parte do curso, nos outros 2 anos, a gente tem o ciclo clínico e na parte final a gente tem o internato, que são os últimos 2 anos. Então, como eu estou no ciclo clínico, a gente trabalha com as doenças, o que são as doenças, quais são os sintomas, quais são os sinais
e quais são os tratamentos, doses de medicamentos e terapêuticas, né? Então, aqui mostra certinho como é que é o tratamento. Então, o tratamento das hérnias é de uma forma cirúrgica. Então, o professor mostrou certinho. E ele mostrou até cirurgias mesmo. Então, assim, cirurgias gravadas, né? Ele mostrou certinho pra gente. E foi uma aula bem interessante, apesar de eu não querer fazer cirurgia, né? Então, na quinta-feira eu tive essas duas aulas. O resumo de semiologia e o resumo de hérnias hiatais. Amanhã, sexta-feira, né? Na realidade, sexta-feira pra vocês hoje, que como eu tô fazendo o vídeo hoje na quinta, vocês vão ver o vídeo na sexta. Então, hoje, sexta-feira, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aí, eu vou ter aula do resumo do... Resumo não, o resumo é o nome do material aqui. A gente vai ter aula de doença do refluxo gastroesofágico. Então, isso eu provavelmente vou ter pela parte da manhã, explicando certinho tudo sobre o resumo não, gente, a doença do refluxo gastroesofágico. E do mesmo esquema, né, a questão um pouco da anatomia, um pouco da anatomia patológica, e os tipos de hérnias também é revisado aqui, porque está meio que relacionado a hérnia com o refluxo. E mais lá embaixo tem o que? A questão do tratamento, né? Que é cirúrgico ou tratamento medicamentoso. E as formas de cirurgia. Isso na primeira parte da aula. Então, o resumo tem 33 páginas e eu ainda nem anotei o que eu tenho que anotar. Isso aqui é só o da minha veterana. E na parte da tarde, para vocês terem uma noção, eu vou ter câncer de esôfago. Então, isso que eu vou ter na parte da tarde é outro material, que aparentemente é um pouco mais leve. São 7 páginas de material. Então não é tanta coisa assim. E de resumo não é tanta coisa, né? Quando a gente eu vejo um resumo de 7 páginas, eu fico até feliz, porque não é tanta coisa para estudar, porque às vezes não dá tempo de estudar tudo, né? Mas só para vocês terem uma noção de como vai ser essa minha semana, né? Então, essa última aula do câncer de amanhã vai falar sobre a epidemiologia, assim, a epidemiologia na medicina, gente, é a questão de, tipo, o quanto essa doença aparece na população. Por exemplo, no Brasil, está em sexto lugar a neoplasia mais frequente em homem, né? Então, o câncer de esôfago é a sexta neoplasia mais frequente em homem. E na mulher é a 13ª. Então, para ter uma noção, né, de qual que é a primeira, qual que é a segunda, eu creio que em relação à neoplasia, né, que são os cânceres, o primeiro sempre estão relacionado com o câncer de pulmão, e câncer de mama também é bem frequente na mulher, né? Então, só para vocês terem uma noção do que eu vou ter sexta-feira e de todo o material, de todas as matérias que eu tive nessa primeira semana de aula, gente. Bom, então, como eu comentei, material complementar, eu imprimi uma ficha de ginecologia e obstetrícia, foi o próprio professor que passou. Na realidade, já tenho 2 impressas, né? Então, é importante a gente levar para nossa aula prática essas fichas de ginecologia. Só que eu imprimi outra, na realidade, eu imprimi uma quando o professor estava dando a aula, e eu fui preenchendo o que o professor foi comentando, sabe? Para ter uma ideia do que eu vou ter que perguntar pro paciente, enfim. Eu fui anotando aqui para ficar mais fácil para depois ter uma noção do que como é que eu vou preencher certinho uma ficha, né? E outra coisa que eu imprimi que foi muito importante, como a gente teve a primeira aula de pediatria, tá aqui que é uma ficha na realidade é um calendário de vacinação. A professora falou que não precisava a gente imprimir, mas eu imprimi porque é importante a gente saber, né, quais são as doses de vacinação para passar ali para certinho, para perguntar para a mãe do paciente, né? E aqui tem certinho explicando um pouquinho sobre as doenças que estão relacionadas com a vacina. Certo, isso aqui foi um material extra que eu imprimi pra segunda-feira. E aí o de quarta-feira foi o material que mais demorou, que é o material de psiquiatria. Eu imprimi todas as escalas de psiquiatria. Na realidade o professor não passou pra gente, só passou o nome. E eu fui pesquisando uma por uma, né, na internet. Teve algum material que tava em inglês e eu tive que traduzir tudo. E procurei tudo certinho, né, pra ter bem completo as fichas. Graças a Deus a maioria eu achei já pronta. E a única coisa que eu tive que fazer era achar os valores, né, de referência. Então, como são questionários, tem um valor, né? A gente soma depois 0, 1, 2, 3, 4. A gente vai somando certinho depois
os valores e o resultado. Por exemplo, aqui são 11 perguntas. Se der um resultado acima de 20, é 74% de que ocorre isso em episódio maníaco agudo intenso. Então, como eu não vou ser provavelmente psiquiatra, até que eu gostei muito da matéria, mas eu não sei se eu vou ser psiquiatra não, né? É muito importante a gente trabalhar com isso aqui no dia a dia, porque ajuda a gente, né? Mesmo a gente não sendo psiquiatra, a gente já consegue ajudar um paciente a dar uma orientação melhor, e já quando for encaminhar para um psiquiatra, a gente já tem uma noção do qual possível diagnóstico, né? Então esse aqui é o último material que... O último não, tem mais um monte de material aqui de escalas, né? Eu deixei tudo num material só. Eu penso até em encadernar esse materialzinho aqui, né? Mas eu ainda não tive tempo para fazer isso porque eu tô imprimindo tudo em casa e depois quando eu estiver lá na faculdade eu faço isso, quando eu tiver as aulas práticas, né? E então eu imprimi todas as escalas possíveis, eu fui anotando os valores quando eu não achava. E acho que foi isso que eu fiz essa semana. Por enquanto ainda não deu de fazer mais coisa. Eu quero revisar as matérias, mas ainda não deu. Então, só pra vocês terem uma noção de todo o material que eu imprimi, né, pra ajudar a complementar. E aqui por último tem um material um pouquinho maior, que trabalha com todas as doenças, que é um material bem complementar, que é utilizado fora do Brasil, mas também é utilizado no Brasil, né? Acho que ele é canadense. Então, esse último aqui ele tem bastante folhas aqui e acho que vai ser bem importante aplicar nos pacientes. Bom, gente, eu acho que pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e, na verdade, eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Pra saber mais um pouquinho da minha rotina, como é que tá a questão da medicina, como é que tá sendo a sexta fase, se vocês têm interesse, né? Muita gente já falou pra mim que é muito legal, porque acaba motivando aí quem tá estudando pro vestibular e quer passar pra medicina, né? Então, eu mostrando aqui como é que é a minha rotina, às vezes pode motivacionar você, né, pra estudar, pra ver, poxa, que legal que é a rotina dele, porque eu amo de paixão, sabe, gente? Pra mim, medicina é realmente uma das minhas paixões, é um dos meus amores, com certeza a profissão da minha vida. E outras pessoas também com certeza têm esse mesmo pensamento, mas ainda estão na batalha aí pra passar no vestibular, que é um pouquinho difícil, né? Então eu espero que esse vídeo motive você aí que tá assistindo. E aproveite para assistir todos os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, tanto na questão de alguns vlogs, até um pouquinho mais antigos, né? Mas também a questão de alguns vídeos que eu boto aí pro pessoal para estudar, dicas de vestibular, dicas de como estudar pro Enem, dicas de estudo, que aqui o canal é meio variado, né? Tem tanto dicas de estudos, como também agora a questão da rotina da medicina. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar, apertar no gostei aí, né? Dar um like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E ficar atento que eu vou tentar trazer pra vocês um pouquinho da minha rotina, um pouquinho da minha vivência na medicina toda semana, tá bom, gente? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.